já ganhou do São Paulo, já ganhou do Palmeiras, só falta ganhar do Corinthians, do trio de ferro aqui, né, Cirilo? Com certeza, Cláudio, campeonato passando por jogos importantes contra equipes paulistas pro Atlético. Vou perguntar ao Edu Panzi e ao Alexandre Simões a expectativa para esse Corinthians e Atlético, que vamos transmitir logo mais a partir das 6 horas. Já já o escala o timaço da Itatiaia para logo mais também. Quero saber desse Corinthians. Álvaro Damião tá com a gente para trazer detalhes do time mandante. Corinthians está precisando se livrar do rebaixamento, né? Busca também 3 pontos no jogo de hoje para também não se complicar no campeonato. A verdade é essa. Chega mais, Álvaro Damião. Alô, Álvaro. Alô, Cirilo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. O Corinthians vem de derrota para o Bragantino e por isso segue próximo da zona de rebaixamento com 40 pontos ganhos. Se perder na Arena hoje, por sinal, o time pode voltar ao Z4 do Campeonato Brasileiro. Por isso, a necessidade da vitória. O técnico do Corinthians ainda não confirmou a equipe. Bruno Mendes deve assumir a função de Fagner, isso na lateral direita. E Lucas Veríssimo voltaria à zaga após ser poupado contra o Bragantino. Renato Augusto, com dores no ombro, deve jogar contra o Atlético logo mais. Antes de passar o provável time do Corinthians, deixa eu dar um recado para você aqui, ó. Quando você escolhe uma bateria qualquer, a qualquer hora, ela escolhe te deixar na mão, tá? Mas como saber qual é a melhor bateria? É fácil. Escolha a marca mais escolhida pelas montadoras, a que dura até 3 vezes mais. Escolha LA. Você encontra as baterias LA nas lojas Betim Baterias, ali na Avenida das Américas, 385, no bairro Filadélfia, em Betim. Lá o atendimento é 24 horas. O telefone é o 31 99799 0201. 31 99799 0201. LA, a bateria que não te deixa na mão. O provável time do Corinthians, do técnico Mano Menezes, é esse: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Maicon, Fausto Vera, Giuliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. Cirilo. Valeu, Álvaro. Corinthians que está numa distância de 3 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que o Cruzeiro não joga nessa rodada, né? Jogo do Cruzeiro contra o Vasco apenas no dia 22 de novembro, então vai ser um jogo recuperado. Corinthians, se perder ao término, à conclusão, né, dos jogos aí, pode, por exemplo, no fim de semana se complicar e se posicionar ali em zona de rebaixamento. Nessa rodada, a distância, por enquanto, pelo fato do Cruzeiro não jogar, não é possível que o Corinthians figure já no Z4, mas pode ser sim no fim de semana, né? O Goiás hoje pode vencer, pode ir a 38, Cruzeiro fim de semana podendo vencer, pode ir a 40, e aí passaria o Corinthians no número de vitórias. Enfim, problema dos caras pra lá. E esse Atlético aí, Cláudio? É exatamente, né? O Atlético para hoje, não vai fugir muito, não. O Felipão, ele tem um time definido na cabeça, ele vem mantendo uma base, né, de time, e fora de casa está conseguindo, né, até com mais, podemos dizer, facilidade, os resultados. Quando o Corinthians, por exemplo, não vai poder ficar atrás hoje esperando, vai ter que sair para o jogo. A própria torcida do Corinthians aqui, né, ela faz com que o time jogue mais ofensivamente. E o Galo pode, lógico, explorar essa situação. O Corinthians que não está vivendo um bom momento aqui de vitórias, né, na sua casa, na Neoquímica Arena. Então, para hoje, fica só essa dúvida, viu, Cirilo? Se vai com o Pavon ou se vai com o Allan Kardec. Nas demais posições é Everson, Saravia, Lemos, Gemerson. E na esquerda o Arana, que vem sendo capitão do time. Meio campo com Otávio, Alan Franco, Zaratio e Rubens. Lá na frente, Pavon ou Kardec e o Paulinho, convocado para a seleção brasileira. O Galo, portanto, não vai fugir dessa equipe para pegar o Corinthians, o jogo às 7 da noite. Boa, Cláudio. Alexandre Simões, o que você espera desse Corinthians e Atlético logo mais na Arena Corinthians? Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Cláudio, Edu, quem acompanha a gente. Eu espero que o Atlético faça nas últimas 3 partidas de Campeonato Brasileiro que ele disputou lá na Neoquímica Arena, que ele vença. Ele venceu ano passado com o gol do Vargas e foi para a pré-Libertadores. Ele venceu em 2021 com o show do Hulk, que infelizmente não vai estar em campo hoje. E venceu em 2020 com o show do Vargas, outro que não vai estar em campo hoje, né? Você se recorda? Acho que foi até a estreia do Vargas, não foi isso? Se eu não me engano, sim. Deu um passe de letra, teve gol do Arana e do Marrone, o Vargas destruiu naquele jogo. Então, quer dizer, as últimas 3 partidas de Brasileirão, o último jogo é a Copa do Brasil, que o Corinthians venceu. Mas no Brasileirão, os últimos 3 jogos, lá o Galo venceu. Tá? O Galo venceu e os 3 eram jogos muito importantes para o Atlético. Que tem o mesmo espírito daquelas partidas, o Cirilo, e saiba sofrer o jogo.
né? O Corinthians na sua casa tem um apoio muito forte da sua torcida, mas o desempenho do time nessa temporada é bem abaixo do tamanho do investimento. O Corinthians investiu não para estar brigando contra o rebaixamento, mas está brigando por títulos. Acredito que o Atlético, se tiver paciência e se tiver uma boa estratégia de jogo, tem condições sim de superar esse Corinthians, que não é nenhum bicho-papão, muito pelo contrário. Por mais que tenha eliminado o Galo na Copa do Brasil, o Corinthians faz uma temporada muito ruim. O Atlético precisa tentar aproveitar o desespero do Corinthians. Edu Panzi, o que você espera desse Corinthians e Atlético? Eu espero que o Atlético não faça o que fez com o Corinthians esse ano, né? Salvou o Corinthians 2 vezes. Hoje a história tem que ser diferente, né, Edu? Bom dia. Bom dia, Cirilo. Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. O Atlético tem sido a boia do Corinthians, né? Tá afogando. Ó o Atlético passando. Pega o Atlético, vence e se segura, sem afogar. Tomara que não repita. Eu espero um jogo absolutamente difícil, equilibrado, decidido ali no detalhe, como tem sido praticamente todos os jogos do Atlético. Qual jogo o Atlético venceu com folga? Eu acho que se a gente tirar aí o do Fluminense aqui na Arena, com 2-0 em que o Atlético controlou praticamente os 90 minutos, nenhum outro jogo o Atlético venceu com folga. Acho que só o Fortaleza também, no né? placar. Teve uma certa folga. Não, mas no segundo tempo... Mas não foi folga. O Fortaleza teve um momento ali que foi superior. Então, todo jogo é muito apertado. E nos últimos 15 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, são 9 vitórias, são somente 3 derrotas. Isso é que machuca o torcedor atleticano. As 3 derrotas. O Cruzeiro, zona do rebaixamento. Coritiba, zona do rebaixamento. Vasco, primeiro fora da zona do rebaixamento. Sem contar o empate com o América rebaixado. E o Corinthians é um time que está brigando para não cair. 40 pontos, tem pouquíssimas vitórias, apenas 9 no campeonato. Então o torcedor fica apavorado. Opa, a gente já está pegando mais um time que está brigando na parte de baixo da tabela. E o histórico recente não é dos melhores. Então o Atlético tem que encarar esse jogo como decisão. Isso é o que a gente tem dito, né, nas últimas semanas. Isso não vale só para o Atlético, para o próprio Corinthians, que vai entrar em campo brigando contra o rebaixamento. Ele pode terminar a rodada em 16º, né? Ele não entra matematicamente na zona do rebaixamento, mesmo com derrota para o Atlético. Então vai ser uma decisão para as duas equipes, cada uma pelo seu campeonato, pela sua realidade. O Atlético vencer para voltar a brigar por G4 e começar a sonhar, por que não? Com o título, né? A gente está falando aí de uma diferença que pode ficar de 3 pontos para o Botafogo, só que na verdade são 4, né? Porque são 3 pontos mais vitórias. A gente não pode esquecer que o critério de desempate em número de pontos são os números de vitórias. O Botafogo, por exemplo, tem 18. O Flamengo, que venceu ontem, foi a 56. Se ele vence um jogo e empata a 59, ele vai ficar devendo uma vitória para o Botafogo. Então, esse número de vitórias, ele pode definir posições, talvez até o título, quem sabe, e posições lá atrás também. Então, vai ser um jogo, Cirilo, importantíssimo, de muito nervosismo, e vencer o Corinthians lá na Neoquímica Arena é muito difícil. Só que, como disse o Simões aí, o Atlético já provou que tem essa capacidade. É tentar mudar a história. É tentar agora pegar uma equipe que está brigando na parte de baixo da tabela e o Atlético fazer como tem feito com as equipes que brigam da metade para cima. Vencer. É isso aí. Essa é a expectativa. Esse jogo lembrado aí pelo Simões, da estreia do Vargas, foi 14 de novembro de 2020. Foi a estreia dele mesmo? Ele deu assistência para o Arana e sofreu um pênalti que o juiz não deu na ocasião, mas o Atlético venceu por 2-1. O outro gol foi do Marrone. Isso, mas assistência pro Arana, eu acho que foi de letra. Foi um negócio maravilhoso, eu acho. Jogou muita bola realmente o Vargas. O Atlético esperava que ele jogasse mais, né, nessa temporada também, acabou não acontecendo.